Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando hoje um novo quadro aqui no canal que ainda tem nome indefinido. Eu acho que poderia ser Cultura Cristã ou Curiosidades do Mundo Cristão. Porque é um quadro em que eu quero falar de curiosidades, de histórias, de como surgiram hinos, de como surgiram músicas, de trazer um pouquinho de cultura mesmo para nós. E hoje, para começar esse quadro, eu escolhi uma história de como foi criado o hino número 200 da harpa cristã, Bondoso Amigo. E é uma história, gente, que é talvez um pouco triste, mas que traz um grande aprendizado pra gente, sabe? Porque é a história de um homem chamado José Scriven, e através dele a gente vai aprender um pouco sobre superação, sobre fé, sobre perseverança, sabe? Sobre continuar servindo a Deus acima de todas as coisas. É isso que essa história ensina pra gente. Então vamos lá. Senta que lá vem a história. José Scriven. Não sei se é bem assim que ele pronuncia, mas vamos chamá-lo de José. José nasceu na Irlanda. Lá na Irlanda ele se formou, se graduou numa escola muito conhecida, bem conceituada. E ali ele conheceu uma jovem bonita que tinha o mesmo padrão intelectual, a mesma educação dele. E eles se apaixonaram e noivaram. Só que essa moça morava em uma outra cidade, ali na mesma região, mas um pouquinho distante. E acontece que na véspera do seu casamento, ela morre afogada. Quando ela estava vindo para o casamento, ela morre afogada. Bom, já era um motivo grande para José desanimar, né, gente? Imagina, perder a noiva na véspera do casamento, isso é muito triste, muito doloroso. Mas foi justamente no meio dessa dor que ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E depois desse encontro, em 1845, ele resolve se mudar para o Canadá. Lá ele consegue um bom emprego, ele vai trabalhar como tutor dos filhos de um oficial do exército. E aí ele consegue fixar residência ali no Canadá. E ele fica morando ali e ele conhece uma outra jovem, também muito bonita. E ele faz amizade com ela e depois dessa amizade eles se apaixonam e novamente ele está noivo. Mas dias antes do seu casamento acontecer, essa moça tem uma doença grave e ela morre assim repentinamente. Gente, imagina que dor desse homem. Perdeu uma noiva no passado, agora está noivo de novo. Novamente a sua noiva morre, né? A sua outra noiva morre. Imagina, gente, não é fácil não. Mas ele entrou numa depressão profunda, tanto a ponto de afetar o corpo físico dele. Ele começou a se sentir prejudicado fisicamente. Então ele concluiu que provavelmente Deus não gostaria que ele se casasse. Então, a partir dali, ele passou a empenhar a sua vida e os seus bens para ajudar pessoas necessitadas, pessoas pobres. Então, ele estava sempre levando alimento para essas pessoas, ele estava sempre levando roupas, ele chegava até a pagar aluguel para as pessoas que eram destituídas, para pessoas que eram retiradas de suas casas, que não tinham condições de pagar. Então, ele pagava para essas pessoas, porque foi isso que ele sentiu no seu coração depois desses dois acontecimentos trágicos. Nessa caminhada, um dia ele recebe uma carta da mãe dele que ficou lá na Irlanda, dizendo que ela está muito mal e ela está se sentindo muito só. Então ele fica pensando o que ele poderia fazer para ajudar sua mãe. E aí ele começa a pensar e ele se lembra, Deus sempre foi, Jesus sempre foi o seu amigo, o seu consolador, aquele que esteve sempre presente nas horas difíceis. Então ele senta-se à mesa e começa a escrever, e dali surge um lindo poema que é Bondoso Amigo. Então, mas ele mandou uma cópia desse poema para a mãe dele, para consolar ela.
e ficou com uma cópia para si, mas ele nunca procurou para editar, para publicar esse poema seu, e esse poema ficou ali esquecido. Algum tempo depois, quando ele já estava muito próximo a falecer, um amigo que estava visitando ele encontrou em uma mesa um pedaço de papel com aquele poema e perguntou para ele: quem escreveu isso aqui? E ele respondeu: eu e o meu Senhor. É lindo, gente, é muito lindo isso, né? E ele respondeu: eu e o meu Senhor. Então esse homem pegou o poema e levou, publicou em um jornal local, e um compositor encontrou, né, lendo o jornal, encontrou aquele poema, e aquele poema, as palavras daquele poema tocaram o coração dele, então ele resolveu criar uma melodia. E ele criou uma melodia para aquele poema, e aquele poema se tornou então o hino número 200 da nossa harpa cristã. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda aquele os cuidados aos... Gente, é uma história, e eu acho que eu não poderia dizer linda, né? Porque foi muito trágica. Mas é uma história assim de uma superação, de uma determinação, porque apesar dele enfrentar o que ele enfrentou, ele continuou confiando em Deus. E ele produziu algo para Deus através daquela dor que ele estava sentindo, da preocupação, de tudo que ele havia vivido. Então esse hino se tornou conhecido por milhões de cristãos. Ele está presente em quase todos os hinários, harpa cristã, né, todos os modelos que nós temos. E ele já foi traduzido em mais de 20 idiomas. Então, gente, obra de Deus na vida de José Scriven, e através dele, obra de Deus também nas nossas vidas. Nós fomos abençoados, né? E você, gostou de ver essa história? O que você achou? O que você sentiu quando você ouviu essa história? Eu quero saber a sua opinião, tá? Por enquanto eu quero te agradecer, muito obrigada por me escutar, por estar comigo, por estar aqui no canal. Fiquem com Deus.